Então, chamo-me Maria do Céu Nunes de Brito da Costa Oliveira. Nasci a 2 de abril de 1945. Nasci em Cernache de Bom Jardim, concelho da Sertã. Conheço pouco a terra, fui lá uma vez, já agora há pouco tempo. É uma terra engraçada, acho que foi onde o Nuno Alves Pereira nasceu. De resto, não sei assim grandes coisas em relação à terra. Sei que a minha mãe costumava dizer que era uma terra muito bonita, com pessoas muito más. Uma família normal. Os meus pais trabalhavam, eles eram os dois professores, trabalhavam muito tarde, até muito tarde, na medida em que davam explicações, porque o ordenado de professores nunca foi muito avantajado. Eu com a minha irmã sempre nos demos bem, nunca houve grandes problemas e sempre seguimos em frente, sempre juntas. Das memórias que tenho é mais sobre a cidade de Setúbal. Primeiro morámos numa casa alugada, aliás, foi sempre casas alugadas, numa vivenda muito grande, muito espaçosa, com um grande jardim atrás. Como ficava muito longe da escola da minha mãe, ela tinha que ir sempre de táxi para a escola porque sofria de asma e não conseguia fazer o trajeto a pé. E então acabámos por nos mudar para em Setúbal também, mas num bairro de pescadores. Era um primeiro andar jeitoso, mas não tinha nada a ver com o outro. A minha primeira memória de infância talvez fosse o desligar-me, deixar para trás um coelho albino com olhos vermelhos. Eu era muito pequena, mas tinha pai uns 2 anos e tal, mas consigo lembrar-me ainda dessa situação. Da lembrança dos jogos era em relação em Setúbal. Eu vivi lá até aos 11, 12 anos. E lembro-me que nos recreios lá do liceu eu não sei como é que se chamava aquilo, o pé coxinho, que se andava numas coisas que se desenhavam, chamava-se a macaca. E era um jogo que gostava muito de jogar com as colegas, porque os ensinos eram em separado, eram rapazes para um lado e raparigas para o outro. E por isso o meu grupo era sempre feminino. E entretanto gastava os sapatos com muita raiva da minha mãe, porque ficava sempre com as solas todas avariadas. E por outro lado levava-lhe quase sempre as caixas do produto que era para limpar os sapatos, da graxa. Costumava usar como lançamento em vez de pedra ou isso assim, costumava lançar as caixas. E entretanto adorava aquele jogo.
Houve uma altura, era conforme fui evoluindo, houve uma altura que a fisicoquímica para mim era, pronto, era muito importante e gostava muito, e talvez a própria matemática, porque tive uma professora que ensinou muito bem e que realmente aquilo era fácil, não havia grandes problemas nem grandes segredos. Os meus amigos mais próximos da infância, não tenho, até porque quebrei muito o facto de vir para Lisboa. Quebrei todas, fiquei com uma amiga que durante um certo tempo ainda lhe escrevia, mas que entretanto morreu. Entretanto, como mudei para Lisboa, depois teve que haver alguma adaptação. Fui para a Josefa de Óbidos, tirei um curso industrial para ir, a ideia era ir para o Instituto Industrial e não ser propriamente engenheira, mas era uma coisa, um curso parecido, que tinha forja e que tinha uma data de coisas, com um grande escândalo da família. Pronto. Aí consegui alguma proximidade com algumas colegas, mas já era grande, já com uma relação de amizade um bocado diferente. Aí, houve ali um episódio que era assim, aquilo tinha uns exames. Acontece que havia uns exames para fazer e nesse exame uma das provas era geometria descritiva, em que eu sabia muito bem toda a matéria, sabia muito bem. Aliás, eu às vezes dava explicações, ajudava a tia Zita a trabalhar. Mas no exame pediam uma pirâmide, julgo eu, e eu desatei a fazer um cone com todas as perspectivas e as sombras e aquela coisa toda que me pediam. Claro que reprovei por causa disso, porque não acharam que eu tinha posto aquilo e que não sabia se calhar fazer mais nada. Claro que podia ter repetido outra vez o exame, mas depois acabei por esmorecer e chatear-me. E depois surgiu em casa a ideia de que podia ir para o magistério primário porque ia com alguma facilidade para lá, e o resultado depois foi para o magistério. Ao mesmo tempo surgiu outra ideia, que era ir para na altura não havia a Universidade Católica, mas estava-se a formar a Universidade Católica. E então falaram ao meu pai se ele queria ir lá tirar algumas cadeiras ou ir lá. E entretanto ele disse que não, mas que se calhar que a filha estava interessada. E por isso depois é que acabei por fazer lá aquilo que tirei para professora de moral nas antigas instalações como é que se chama aquilo, das assistentes sociais, e aquilo era o Largo de... Pronto, que as instalações estavam lá a trabalhar provisoriamente, visto que eles não tinham, a universidade não estava formada. Só depois é que a formaram, e alguns dos meus professores foram lá, foram depois, um deles foi o
o reitor, o principal e o outro tesoureiro, pronto, que fizeram parte da universidade. Sei, acho que a minha adolescência não teve assim muitas coisas, porque antigamente as pessoas também eram muito comedidas, não podiam fazer também grandes coisas e não havia assim grandes. A pessoa ia ao cinema ou ia a alguns bailes particulares, porque nunca era a bailes públicos, não fazia parte das regras. Isso sim, isso é que fui muitas vezes a bailes particulares. Dava-me muito com os primos, mas de resto, assim, mais nada de especial. A minha irmã foi sempre muito mais rebelde que eu. Não, porque depois, mas isso já em adultos, é que muitas vezes a gente vinha mais tarde e os pais não encaixavam muito bem essa, não é? Ou qualquer teoria era normalmente começada sempre pela minha irmã, que era de Belas Artes, com uma visão da vida muito diferente. E às vezes já à mesa à mesa de jantar é que normalmente havia assim alguma tourada, porque a minha mãe tinha, quando zangava ou quando começava a não achar muita graça à conversa, começava normalmente a erguer uma sobrancelha assim para cima. A gente já sabia que a coisa que não estava a ir muito bem. E entretanto na mesa eu ficava ao lado da minha irmã e quando começava a ver que aquilo estava a ficar um bocadinho para o torto, chamava-lhe de fazer sinal debaixo da mesa. E ela depois virava-se para mim e dizia: olha, não podes estar quieta com os pés. Enfim, pronto, mas de resto, assim, sem nada de muito especial. Na altura eram muito vulgares as músicas brasileiras, os sambas e as músicas brasileiras eram mesmo para dançar e não sei o quê. Depois já em adulto, muitas vezes íamos, era à Lareira, que era uma discoteca, onde se comia também, onde se podia jantar, mas aí é que se ia lá muitas vezes. Nós costumávamos ir quase sempre no verão, sair, muitas vezes para a Espanha, e não, assim, de hobby, o dia a dia. Andei até aos 14 anos no Ginásio Clube Português, na ginástica, que por acaso até gostava. Depois, a partir daí, mudei de professor, o professor era muito mais exigente, o professor Caruso, era muito mais exigente e depois acabei por desistir, não me lembro porquê, não faço ideia já. De vida adulta, pronto, só sendo aquela história da possibilidade de ter carro, porque arranjei carro, de me faltar volta e meia à gasolina. Por exemplo, na Ponte 25 de Abril. Mas, quer dizer, não era fácil na altura, quando comecei a lecionar, sempre estive na linha. Entretanto, dei uns 5 anos em Almada, é que estive a dar aulas de moral e religião. De resto, em relação à professora primária, estive sempre aqui na linha, mas no primeiro ano foi assim um bocado
difícil, porque não era muito fácil. A pessoa, quando está na escola, idealmente tem sempre uma salazinha, tem um número X de alunos, e aquilo tudo funciona mais ou menos enquadrado, tudo muito bem. A realidade era foi um bocadinho diferente. Tinha uma sala pequeníssima, desde a primeira à quarta classe, tudo junto, com meninos inadaptados a berrar desde que entravam até que saíam. Pronto, ou com um jardim minúsculo em que, quando partiam a cabeça, a pessoa não sabia bem o que é que havia de fazer. Pronto, a vida depois, quando se começa a trabalhar, é um bocadinho diferente, a realidade é um bocadinho diferente daquilo com que vem habituado da escola do magistério primário. Depois, mesmo quando se ia receber o ordenado, ou quando era preciso falar com alguém, tinha que se ir a um sítio próprio para se receber o ordenado, ou para se dizer se a pessoa ia ou não em relação às faltas. Tinha uma estrutura totalmente diferente. Eu acho que é verdade que devia ter coisas más, mas eu não senti isso, pelo contrário. Houve uma altura que pertencia ao movimento em que a pessoa havia fardada da Mocidade Portuguesa. Lembro de uma vez ter ido fazer uma vigília na Torre de Belém à noite, fardada, e havia ginástica, e havia culinária, que era... Lembro dos grandes tachos, a gente a fazer o bolo e o tacho à volta. Pronto, quer dizer, o meu pai não era propriamente do regime, não é propriamente isso, mas concordava, e por isso era uma pessoa que era respeitada por isso. Nunca ouvi assim grandes coisas lá em casa. Pronto, sabia que existia coisas más, mas nunca me afetaram, nem lá em casa nada se modificou por isso, sobre o regime de Salazar. Não, o avô era o seguinte, conheci o avô através de um primo meu. Eu mais a minha irmã costumávamos sair muito com um primo que era advogado, que morreu passado pouco tempo, e entretanto ele estudava num café, e o avô costumava também lá estudar. E depois, entretanto, fomos a uma festa e ele apresentou-me. Eu já tinha tirado o curso, já estava a dar aulas, eu tinha 23 anos. O avô era um bocadinho mais velho que eu. Ele também já estava a trabalhar, que ele era engenheiro agrónomo. Mas isso, em relação às minhas filhas, a ideia, elas nasceram numa clínica particular, as três no mesmo sítio, em Lisboa. Sempre tentei um lema que era, que o meu pai costumava dizer muito: não sou rico, por isso a única coisa que posso deixar é um curso. E isso foi sempre uma coisa que sempre me guiou. Por isso eu tentei sempre que isso acontecesse.
era importante para mim, acho que isso que era importante, tirarem um curso, pronto, e se quisessem casar, casavam, se não quisessem, não casavam, mas para serem independentes, para poderem fazer a sua vida independente. Claro que umas foram mais fáceis que outras de criar, não ao nível de saúde, felizmente não houve assim grandes coisas. Ao nível de personalidade, minha filha do meio sempre deu mais problemas, embora a minha mais velha, quando começou a namorar, também me deu alguns problemas porque tinha um faro muito grande para escolher quem não devia. Houve uma altura até que o meu marido ainda teve que interferir, porque realmente não era uma pessoa de maneira nenhuma indicada. Em relação à escola delas, tiveram alguma dificuldade em se adaptar ou em estudar, nem sempre era o forte delas. A minha mais nova, mesmo assim, tinha mais gosto pelo estudo. De qualquer maneira, um bocadinho quase forçadas, não é? Mas lá foram fazendo as suas coisas e pronto, e conseguiram porque tinham mesmo que fazer, não havia hipótese de dizerem que não faziam. Isso aí estava fora de questão. Como adultas, a primeira a casar foi a do meio, depois foi a mais nova e a mais velha acabou por não casar. Em relação à personalidade de cada uma, muito diferente umas das outras, não tem nada a ver. A mais velha ficou aos 21 anos, começou a ensurdecer. Isso também acabou por lhe modificar um bocadinho a personalidade, porque teve que se ultrapassar os seus medos e as coisas que muitas vezes ouviam ou diziam, os comentários, e como tal criou uma personalidade muito própria. A mais nova, com mais facilidade ultrapassou os problemas, adaptou-se, acho eu, relativamente bem à escolha que fez, ao casamento que fez. E a do meio teve sempre uma visão muito lunática, nunca teve os pés muito assentes na terra. E então, o que ela sempre desejou no casamento foi alguém que o ouvisse, mas que não a criticasse. Pronto. E depois, quando acordou da situação, às vezes queixa-se, mas realmente, quer dizer, não
Foi sempre uma coisa que ela, pronto, que ela dizia muitas vezes, porque que o marido que eu ouvia e que não a criticava e que nós estávamos sempre a criticá-la, pronto. Mas às vezes é preciso a pessoa que está de fora, com mais facilidade, vê as coisas o caminho por onde vão. O avô gostava muito delas, não sei se sempre conseguiria expressar isso, se no aspecto de as acompanhar, talvez não, até por causa da sua incapacidade, porque também não ouvia bem, isso isolava-o um bocado. Por outro lado, também tinha um feitio de achar que era importante o núcleo familiar e o não se dar, se calhar tinha 3 ou 4 amigas ou amigos, mas mais nada, também não era muito de festas não era muito caseiro. Enquanto avó, tenho 6 netos, 3 raparigas e 3 rapazes, está tudo muito equilibrado. Da minha filha do meio, a primeira neta que apareceu foi a Matilde, depois o Frederico, o Miguel e, por último, o bebé cá do sítio é o Gonçalo. Todos eles com temperamentos perfeitamente diferentes. Em relação à minha mais nova, a mais velha é a Constança e depois é a Leonor. São miúdas muito estudiosas, com personalidades muito vincadas, tanto uma como a outra, por isso são 6. Houve, da memória antiga, quando eles eram bebés, ou bebés não, eram mais pequenos, é giro porque a memória que fica é a reunião do jantar, que era normalmente na minha casa, ajudado por uma pessoa que ia lá ajudar-me a fazer o jantar ou a dar principalmente o jantar, e aí havia a oportunidade de conversarem, de bolharem, às vezes pronto, comerem e acabar por se revelar um bocadinho. Essa memória é gira, e até porque, como havia na altura o Ruca na televisão, tinham que comer relativamente depressa, que era para verem a televisão, porque senão aquilo começava e eles não viam desde o princípio. E por isso lá iam comendo, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas iam comendo. A Constança e a Leonor nem sempre estavam, porque eles vinham de Castelo de Vide, principalmente a Leonor raramente, porque era muito bebé, não apanhou muito essa fase. Quem apanhou mais foi a Constança. De começarem a fazer os trabalhos de casa, às vezes antes ou depois de jantar, mas como digo, nem sempre a Constança estava, porque ela vivia em Castelo de Vide, a mãe estava colocada em Castelo de Vide e era mais à sexta-feira à noite que aparecia e que às vezes se juntava à comunidade. Dos 6 netos,
Sou a madrinha do Frederico e do Gonçalo, que a gente chama-lhe o Gonçalito. As tradições mais importantes são, pronto, é quando se reúne, principalmente no Natal. Nos anos também, mas principalmente em relação ao Natal, é que é uma festa que acho importante. E antigamente, embora houvesse muitos brinquedos e brinquedos a mais, era giro e a maneira como se gastava, acabava por se gastar muito dinheiro, mas era só vê-los a abrir as prendas, a tentar encontrar, porque houve uns anos em que elas não estavam expostas, tinham que ir descobrir as prendas. Outras vezes, dando-lhe um bocadinho a noção do que é, no fim de contas, o nascimento do menino, fazia uma espécie de procissão para levar o menino até às palhinhas. Pronto, e juntando-se com os primos, com os outros primos do primo Luís, acabava por ser uma casa cheia de brincadeira. E depois da festa acabar, muitas vezes ficava-se até altas horas. Os mais velhos ficavam a jogar, nesse caso a canasta, e os mais pequenos, já cheios de sono, já a cair para cada lado, mas entretanto lá continuavam na brincadeira. Um conselho que posso dar é que, olha, que mesmo nas alturas assim piores, que se reúnam e que falem, porque às vezes podem ajudar. Por outro lado, que procurem na vida ser aquilo que gostarem, mas que tenha pés e cabeça, que sejam pessoas válidas para a sociedade. De todas as contrariedades e as coisas, mesmo assim, de facto, quando foi preciso, as pessoas ajudam-se ou reúnem-se para fazer qualquer coisa que seja preciso. E isso é importante, independentemente de ser mais vulgar que os outros, mas independentemente disso, eu acho que de uma forma geral as pessoas até se tentam ajudar umas às outras. Às vezes o que mais gosto de fazer, olha, é ir ou almoçar ou lanchar aí com uma amiga e conversar e dar 2 dedos de conversa. Gosto muito de pratos bem condimentados, como por exemplo o caril, gosto. Não sei. Mas de uma forma geral, que tenham um gosto, que sejam condimentados. Um momento feliz, o tirar a carta e ter um carro. Não espero que seja, nem preciso que seja lembrada, que as pessoas tenham algum carinho, mas não quero de maneira nenhuma que as pessoas fiquem a achar que haja alguém insubstituível.
Olha, gosto muito de doces, que não devia. Um bocadinho teimosa e às vezes um bocado insegura. Gosto de surpreender as pessoas no aspecto de saber aquilo que eles gostam e ver a hipótese de desarranjar as coisas. Tudo o que é monotonia para mim é horrível. Lá está, gosto de ter, não é o caos, mas é movimento. Muitas vezes, por exemplo, gosto de receber em casa pessoas e às vezes vejo que isso me vai fazer cansar ou vai fazer perder tempo ou dinheiro, mas isso dá-me prazer em ter essa confusão. No fundo é um pouco gosto de viver na confusão. Estica-me esse lençol, mãos de aranha.